Olá, eu sou a Silvia Bassi, publisher da The Shift, e eu estou aqui falando do estúdio Febraban Tech Trends durante o Febraban Tech 2023. Nossa conversa agora é sobre blockchain e Web3 e o futuro dessas tecnologias e plataformas. Eu recebo hoje comigo aqui o Jorge Marcel, especialista do Inova Bradesco, e o Cristiano Valverde, head de Web3 e blockchains da Flowsheet. Marcel, Cristiano, obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Muito bacana. Eu queria começar, Marcel, te perguntando do cenário de uso de blockchain entre os bancos, hoje, no Brasil e no exterior. Como é que essa segmentação, esse segmento pode evoluir na utilização das ferramentas e o uso da Web3? É meio ampla, mas se você quiser pegar um pouquinho de cada coisa... Nós temos que olhar basicamente sobre dois aspectos, Tá. ou dois que se desdobram entre os dois. Um é o uso doméstico, o outro é o uso global, o uso internacional. Tá. E dentro da questão doméstica e dentro da questão global, a questão é assim, em qual plataforma? Uma coisa é o blockchain público, outra coisa é um blockchain enterprise. Perfeito. Então você vê muita coisa interessante acontecendo, obviamente, no mundo do blockchain público, até mesmo por grandes bancos, Você pega o Santander, o HSBC recentemente anunciou algumas coisas também, E você pega o DBS lá em Singapura, o JP Morgan, Onyx é mais pro lado Enterprise, assim, mas tem muita coisa interessante acontecendo e é muito mais fácil começar com o atacado, Porque no atacado você conhece bem quem é a contraparte, É muito mais fácil você fazer o processo no Your Customer e a prevenção de atos ilícitos, Então, quando você fala principalmente de blockchain público, de alguns testes ou projetos pilotos que têm acontecido, feitos por grandes bancos e empresas grandes, sim, geralmente você tem visto mais para o lado do atacado. Para o varejo é um pouco mais complicado. O mundo do blockchain público ele é um mercado global 24/7, por 365, e de forma instantânea, D+0. Então é muito importante para uma instituição financeira regulada saber quem é a contraparte, com quem que você está transacionando. Eu não posso fazer uma transação anônima com algum cliente, não cliente, mas algum usuário anônimo de um blockchain. Então dificulta bastante para mim. Então é muito mais fácil para mim, como instituição financeira regulada, trabalhar em redes fechadas, em blockchain enterprise, aquilo que o Banco Central está fazendo no piloto RD. Você sabe quem são os nós, os clientes são os clientes bancários, você tem o regulador ali perto olhando. Então você tem que olhar assim o que é mais fácil, por onde começa. Então o atacado é mais fácil começar. E com relação ao Web3, primeiro eu acho que é importante dar uma definição rápida do que seria o Web3. Basicamente o Web3 é uma tentativa de você descentralizar a web, tirar das mãos das Big Techs, que são quem domina o chamado. Então se você tem o Web3, tem que ter um Web2, Então o Web2 seria a internet como nós temos hoje, nas mãos assim, das Big Techs, onde seus dados estão principalmente nas mãos deles. E a Web3 é uma tentativa de você descentralizar, você devolver para o usuário a propriedade do dado e dar a ele o empoderamento dele fazer o que ele quiser com aquele dado, dele compartilhar com quem ele quiser. Só que quando a gente fala de Web3, não existe só uma visão de Web3. Você tem que perguntar de que Web3 você está falando. Você está falando da Web3, por exemplo, do Jack Dorsey, lá que foi fundador do Twitter, do Square, que quer fazer tudo em cima do Bitcoin, Web3 em cima da rede do Bitcoin. Você está falando da Web3 dos fundos de Venture Capital, tipo o ADCCZ, ou você está falando da Web3 proposta pelo Tim Berners-Lee, entendeu? Então, assim, qual o conceito de Web3? Geralmente a gente está falando dessa Web3 mais capitalizada por fundos de investimento, porque eles olham assim a oportunidade de criar ou de pegar um mercado que hoje está nas mãos do Big Tech e falar assim, então eu vou investir em várias startups desse segmento, identidade digital descentralizada, que independentemente Web3 ou não é muito legal, é muito importante, mas é uma tentativa então de se recriar a internet. Então é muito mais fácil, obviamente, para uma startup, uma fintech que está chegando, querer fazer essa abordagem logo de cara de Web3. Mas nós, como Bradesco e como time de inovação da InovaBra, a gente olha tudo isso que está acontecendo e a gente tenta falar o que faz sentido para nós como uma instituição financeira regulada. Posso criar uma stablecoin do Bradesco e jogar lá no blockchain público do Ethereum, listar minha stablecoin nas crypto exchanges globais? Talvez esse não seja um caminho muito fácil para mim. Posso pegar um token de algum ativo financeiro do Bradesco, tokenizar e lançar no blockchain público? Talvez também não seja muito fácil
para mim fazer, mas, por exemplo, a questão da identidade digital descentralizada, a gente vê muitos ganhos, né? Facilita o processo de onboarding, facilita a atualização cadastral, uma atualização cadastral contínua, né? Você reduz, obviamente, né, a quantidade de papel, você consegue automatizar muitas coisas que hoje às vezes ficam em back-office, mas tem muita coisa acontecendo e a gente tem que estar antenado e assim, a gente não dá conta, né? A grande verdade é que a gente não dá conta de se manter atualizado, então a gente tenta pegar as principais coisas que estão acontecendo, né? Na Espanha tem muita coisa interessante acontecendo lá na Lastria, né, o consórcio deles, mas você não para, né? Você sabe, você está nessa área e é muito difícil acompanhar, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Mas você tem toda a razão, porque a gente está. Esse é um cenário muito maluco, porque ao mesmo tempo que a gente está usando, a gente está fazendo, né? Sim. Ele é um avião quando sendo construído, então a gente não tem muita certeza. Mas bacana, foi legal você apontar essa questão da Web3, porque as pessoas acham que tem uma visão, não tem. Nesse momento está tudo em cima da mesa. Quem vai ser o modelo vencedor é outra história. Se vai, né? A gente ainda não sabe direito. Cristiano, como é que você está olhando a questão, a mesma questão do Marcel, do teu ponto de vista? Porque a Fossis está focada na tokenização, né? Como é que estão sendo implementados? Vocês estão ligados na questão dos contratos inteligentes, smart contracts, blockchain, tokenização. Como é que eles favorecem, como é que esse conceito favorece a liquidez de ativos, digamos assim, ou a criação de ativos novos? Sim, Silvia, eu acredito que as tecnologias habilitadoras aí que definem aí o que será o Web3, essa nova fase da internet, elas permitem muitos benefícios para a cadeia toda financeira e bancária, e não somente essas, mas de uma maneira geral, todos os setores de mercado que têm algum tipo de ativo podem se beneficiar disso. Legal. O que a gente entende é que com essas tecnologias, blockchain vai fornecer todas as prerrogativas dela, como transparência, eficiência, segurança, rastreabilidade, que geram os contratos inteligentes, que você pode parametrizar quaisquer regras de negócio nesses contratos inteligentes e fazer eles rodarem de uma maneira transparente, imutável e irreversível. Então, essas são qualidades muito interessantes para que a gente some essas duas tecnologias e consiga oferecer um mecanismo de tokenização sólido o suficiente. Obviamente, a gente ainda está nos desafios pré-regulatórios, isso é importante destacar, né? A gente não sabe exatamente como vai assentar, existe ali uma intenção de que o Banco Central regule tudo que não for valor mobiliário, parece que a coisa vai por aí, e que a CVM continue regulando tudo que for considerado valor mobiliário. Somos leitores assíduos de todas as portarias que eles liberam lá para tentar ficar em conformidade. Nós temos um produto pronto, estamos, eu diria, ousaria dizer, adiantados, porque a gente está só esperando esse compasso regulatório para poder falar da tokenização de alguns títulos específicos e ativos específicos que não podemos falar antes dessa regulação, mas para outros tantos setores de mercado, que não são valores mobiliários principalmente, já dá para falar com certa liberdade, e a gente já está em conversas muito avançadas e alguns cases já em produção aí, engatinhando ainda, mas que a gente entende que essa é uma realidade que vai ajudar muito a economia global e vai conseguir fazer com que, por exemplo, né, do lado de quem compra esse ativo, uma maior democratização e acesso a esse ativo, porque imagina você um ativo que vamos pensar no mercado imobiliário, que fica mais fácil da gente poder falar aqui, um apartamento de R$1 milhão, é muito mais difícil de ser vendido, pensando no ponto de vista do investidor e não de quem vai morar, né, do que se esse apartamento for tokenizado, por exemplo, em 10 mil tokens de R$100 cada um. Então você democratiza o investimento, fazendo pessoas que não conseguiriam comprar aquele apartamento para investimento, que consigam comprar esse apartamento, uma parte dele, e proporcionalmente, de acordo com a linha do tempo, valorização mobiliária, participar dessa valorização e ter compensações em cima disso, rendimentos em cima disso, né? E do lado do dono desse apartamento, da construtora, da incorporadora, de quem for, uma maior liquidez, porque você está trazendo mais gente para participar da integralização dessa venda de maneira fracionada. Então, eu acredito que essa seja uma realidade que vai ajudar não só o mercado imobiliário, mas, obviamente, o mercado financeiro e muitos setores. Eu estou para ver, Silvia, qual é o setor de mercado que tenha um ativo e que não seja mais eficiente oferecer esse ativo de maneira fracionada do que de maneira integral, para o próprio benefício das duas pontas, de quem está comprando e de quem está vendendo. Perfeito. Eu queria continuar com você, porque tem esse conceito que a Web3 pode tornar o mundo mais democratizado, mais compartilhado.
tem a discussão de que o DeFi é o caminho, né? Tem vários economistas alegando que o caminho do DeFi é mais certo que avance para resolver uma porção de coisas no meio do caminho. Como é que vocês na Fossis têm trabalhado com projetos de blockchain? Você falou que é difícil ver alguma coisa que não possa ser tokenizada, que não vale mais a pena. Tem algum projeto que você pode contar que tenha sido diferenciado? Sim, sim. Nós estamos... só posso contar o milagre, só não posso contar o santo, tá bom? Nós estamos tokenizando uma parte do agro que é um boi. E esse boi, ele vai para um evento muito importante do agro. Tá. Não é um boi específico, mas sim um boi campeão. E normalmente todo ano tem um boi campeão. É um evento que dura 4 dias. E esse evento começa com um lance inicial desse boi. Esse boi participa de um leilão e ele é arrematado no 4º dia. Ou por experiência prévia das edições anteriores, esse arremate pode chegar em 100% do valor inicial do lance. Agora você imagina, Silvia e Jorge, 4 dias, 100%. Me fala qual que é o melhor produto financeiro hoje, se você for uma pessoa com um relacionamento extremamente bom com o banco. Vamos supor assim que você tenha R$1 milhão na conta corrente ali, paradinhos e disponíveis, o banco te adora. Tá. E como que qual é o melhor produto que você acessa, mesmo tendo esse perfil de cliente? Você vai acessar, vou chutar bem alto, tá? 15% ao ano. Poxa, fica um pouco discrepante quando a gente percebe o potencial dessa economia tokenizada e o que ela pode trazer de benefício até para o banco. Tá. Realmente, porque a gente começa a falar de cestas de multiprodutos. Você pega um produto tradicional bancário, que vai te oferecer no máximo 14%, 15% ao ano, se você for muito, muito qualificado para isso, e do outro lado, qualquer pessoa pode ir lá e arrematar um token desse boi e participar de 100% de lucro em 4 dias. Você mistura isso em uma média muito ponderada, perdoem aqui que eu não fiz a matemática correta, mas de 35% a 40% não precisaria nem ser o ano. Você poderia até diminuir esse período e você conseguiria ter uma saúde suficiente desse produto para conseguir entregar rendimentos muito maiores. Então eu acredito nisso, para que a gente consiga entregar uma nova realidade para o mundo, principalmente pensando naquela camada de baixo, do recém-bancarizado. Aquela pessoa que ainda está lutando para conseguir, sei lá, sair do seu cheque especial, para pagar suas contas direitinho, para eventualmente acessar um perfil de investidor que ela não consegue nem preencher o perfil de investidor e de repente ela começa a acessar ativos como esses tokenizados. Então isso vai mexendo na economia e quando você mexe na base, tudo para cima melhora também e é essa tese que a gente defende. Bem legal. Marcel, vocês têm feito projetos, né, lá no InovaBrá. Como é que essas soluções, pegando na mesma linha, assim, você pode contar um pouco do que vocês estão olhando e como é que vocês têm trabalhado? Sim. Desde 2015, né, nós temos estudado blockchain, distributed ledger e essas coisas. Então, desde 2015, a gente executou uma série de provas de conceito, né, algumas sozinhos, algumas em conjunto. Por exemplo, fizemos algumas provas de conceito dentro da própria Febraban, né, do antigo grupo de trabalho de blockchain. Né? Esse grupo hoje ele pivotou um pouquinho, ele é mais abrangente, ele é um grupo consultivo de novas tecnologias, então entra IA, entra outras coisas também. Nós fizemos algumas tentativas de piloto interno e mais recentemente nós fizemos a tokenização de CCB junto com a Bolsa OTC, né, um lançamento, né, em produção. O Bradesco acabou encarteirando, né, a própria CCB só para testar o fluxo. Né? Então, o próximo passo é, de repente, fazer uma nova tokenização, disponibilizando para o usuário final. Então, são coisas, assim, que como instituições muito grandes, né, você tem um monte de processos, você tem um monte de controle que são necessários, né? Afinal de contas, somos uma instituição financeira regulada, né, com risco sistêmico. Então, muitas vezes, os passos, eles têm que ser um pouco mais seguros. Né? Mas a inovação, você conhece, né, o InovaBrá. Você sabe, né, que o InovaBrá é o nosso braço de inovação aberta, e inovação fechada também, mas é o nosso ecossistema de inovação. Então, serve também para acelerar essas coisas. Nós temos muitas conversas, né, com players do mercado, parceiros, big techs também, obviamente, com startups, fintechs. Então, assim, nós temos a agenda do regulador, né, seja o Real Digital, seja a lei que foi aprovada, né, da regulação dos provedores de serviços de ativos virtuais,
né? Tem as instruções da CVM, os ofícios da CVM, então a gente vai sempre olhando o que está acontecendo, né? Que nem o Cristiano falou, né? Acompanhar o regulador. Eu falei assim, que eu comentei que a gente acompanha muito o cenário internacional, o cenário local também. Faltou falar que também temos que acompanhar os reguladores dentro e fora do Brasil. Né? Porque você pega lá, por exemplo, a MiCA na Europa, talvez influencie alguma coisa, que ela é muito específica, né? Aqui a regulação é mais aberta, mais principiológica, né? Mais flexível, né? Mas você fica de olho no que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque assim, os Estados Unidos falou que tal coisa é uma security. Opa, pode refletir aqui para dentro. Aí os Estados Unidos está lá lutando contra algumas crypto exchanges. Impacta aqui também, né? Mas então é um mercado muito volátil ainda, né? Mas, por exemplo, para ativos financeiros tradicionais, tokenização de ativos financeiros tradicionais, temos sinal verde. Sinal verde para avançar, para ver quais são os melhores casos de uso, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Por exemplo, né, o que tem acontecido hoje, e foi até assunto de debate em alguns painéis que a CVM e o Bacen participaram, é a questão da fragmentação do mercado. Sim. Então você tem tokenizadoras que utilizam tecnologias diferentes, que lançam tokens nas suas plataformas, apesar, por exemplo, você pega a mesma tokenizadora que às vezes está utilizando um blockchain público para lançar o seu token, mas você só consegue negociar dentro daquela plataforma. A infraestrutura é pública, mas a plataforma é fechada. Então eu não tenho como transferir aquele token para minha wallet para formar um mercado secundário, de repente, fora daquela plataforma. Então, assim, se eu tivesse que apostar hoje em alguma dessas, 100%, eu tenho uma grande chance de errar. Então a ideia é assim, eu vou conversando com vários, faço várias apostas, de repente, eu faço uma parceria aqui, e vamos ver como é que evolui. Óbvio que o piloto do Real Digital ajuda a resolver muitos desses nós. Porque se o Banco Central fala assim, olha, a plataforma de fato vai sair para a Ledger Bezo, foi um sucesso pelo TRD, então o que acontece? Os próximos negócios que surgirem vão focar ou no Bezo ou na compatibilidade com o Bezo, na interoperabilidade com o Bezo. Então, interoperabilidade pode ser entre redes diferentes. É mais difícil. É muito mais fácil num cenário utópico, né? Pega tudo e joga dentro de uma única rede, joga o real digital, joga o real tokenizado, joga o tesouro digital, joga os outros ativos regulados pelo Banco Central, joga os ativos da CVM, joga os ativos de outros reguladores, pega as coisas de cartório, de Detran, joga tudo lá dentro. Seria excelente se fosse assim. Mas não é o caminho, provavelmente, que as coisas vão evoluir. Então nós temos a agenda do regulador, que nós somos obrigados a seguir. Nós temos as nossas próprias iniciativas, ideias que nós temos, coisas que nascem lá dentro. E tem coisas que o mercado traz para nós como oportunidade. Então nós temos esses 3 inputs e nós vamos tentando levar essas coisas, olhando quais são as melhores oportunidades. Mas temos coisas, né, que estão acontecendo sim, mas ainda não dá para abrir publicamente. Tá. Eu queria continuar com você e te perguntar, você tocou num ponto que é essa coisa, você mencionou, né? A gente tem que ficar de olho na regulação, não só aqui, como lá de fora, como tudo que está acontecendo. E aí você tem a questão dos padrões, você tem a questão da escolha, então tem uma mistura de coisas. Na tua opinião, e aí eu queria ouvir depois o Cristiano também, qual é a barreira para a adoção de blockchain hoje? É ser muito novo, é a questão da regulação, no mercado financeiro, onde que ainda pega? Ou é a tecnologia ou o padrão? Tirando a questão de criptomoeda, né, que é muito direto, assim, você quer trabalhar com criptomoeda ou não? É muito direto. Você quer, então vai por esse caminho, não quer, é outra história. Tirando a questão de criptomoeda propriamente dito, a questão são os casos de uso. Tá. Né? Agora também aqui os reguladores estão entrando bem forte, né, nessas questões, né, de se é valor mobiliário, se não é valor mobiliário, qual vai ser a infraestrutura, se você vai poder desintermediar alguma infraestrutura de mercado financeiro, né? É muito interessante a visão do Antônio Marcos, né, do Banco Central, que comentou, né, as publicações do BIS, falando assim, na verdade, a questão não é desintermediar o player atual, né, mas você vai repensar o papel dele. Ele está lá por um motivo. Obviamente, a tecnologia, será que eu consigo substituir 100%? Por exemplo, a questão do registro é a mais simples, né? Depende da plataforma que você está usando. Você pega uma plataforma de blockchain que manda tudo para todo mundo, de fato, o registro está ali implícito. Mas você pega uma plataforma tipo o R3 Corda, ou você pega um Hyperledger Fabric, um Hyperledger Bezo com segregação de tráfego, que é uma forma de você trazer privacidade nas transações, é uma forma possível, então não é mais todo mundo enxergar tudo. Então o registro não está mais com todos, o registro está em alguns nós seletos. Tá. E se esses nós não são envolvidos na continuidade do negócio, você abre risco para double spend, que é justamente a proposta original, né, que o blockchain, que manda tudo para todo mundo, tenta resolver. Aí você tem questões de privacidade, você tem questões de escalabilidade,
Se você vai para o mundo do blockchain público, você tem questão de know your customer, de prevenção a ato ilícito. Aí você entra em questão de governança do token. Se você é o emissor do token, você coloca as camadas de governança que você quiser naquele token. Se você quiser bloquear, na verdade, eu, como instituição financeira regulada, eu preciso atender uma ordem judicial de bloqueio, sequestro de bens. Vem uma ordem judicial pedindo para bloquear os bens de determinado CPF ou CNPJ. Eu preciso atuar. E agora falou assim, a pessoa foi condenada, a empresa foi condenada, precisa fazer o sequestro disso e colocar na custódia do governo, ou seja lá de quem for. Eu preciso poder atuar. Se o token é meu, eu consigo colocar quantas camadas de governança eu quiser, mesmo no blockchain público. Se o token for de um terceiro, por exemplo, uma Tether Dollar, eu tenho que entrar em contato com eles e falar, olha, o negócio é o seguinte, né? Eu tenho aqui um cliente que foi fraudado, que teve uma evasão de recurso, foi parar numa crypto exchange e lá na crypto exchange comprou Tether Dollar. Eu preciso que você bloqueie os Tether Dollar em nome desse cliente que está em uma determinada crypto exchange. Então essa conversa ela não está estabelecida. Né? Essas portas, se você não tem um balcãozinho, fala assim, ó, reclamações de compliance, de fraude, atos ilícitos, bata aqui nessa porta, liga nesse telefone que eu te ajudo a resolver instantaneamente. Porque como esse mercado do blockchain público é 24/7/365, eu preciso atuar muito rapidamente, senão já foi embora. É, porque ele é rápido. Na rede regulada é mais fácil. Né? Então, dentro da rede do piloto RD, tem lá os desafios que o Banco Central colocou, né, para o time técnico deles, né, que é você garantir a programabilidade, isso é o uso de smart contracts, mas com privacidade. E a descentralização. Dá para resolver privacidade com centralização? Tranquilo, é o que já se faz há décadas. Dá para resolver programabilidade, mas sem a privacidade? Sim, tranquilo. O Ethereum faz isso desde que foi criado. Mas e juntando todas essas coisas? Aí entra a coisa de zero knowledge, que você não sabe se vai ter backdoor ou não, se já está proven tested pelo mercado. Você tem o Zcash, que usa esse tipo de tecnologia há alguns anos, mas sim, são coisas muito incipientes. Qual é o impacto computacional? Quantas transações por segundo eu vou conseguir fazer se eu utilizar Zero Knowledge? Vou conseguir programar um smart contract? Aí você tem uma solução lá da UI, por exemplo, Starlight, você tem coisas da Microsoft também propostas, que é para assim, ó, eu consigo utilizar essa tecnologia de prova de conhecimento zero, junto com o smart contract, com escalabilidade. Então é uma série de coisas. Então tem um problema que é qual o caso de uso? O que faz sentido? Vou fazer um Big Bang, vou fazer um convívio com as coisas que já existem hoje. Desde 2015, quando a gente estava estudando blockchain, nós pensamos o seguinte, ao invés de nós tentarmos simplesmente reimplementar coisas que já existem, vamos tentar pensar em coisas novas, só que essa é uma grande dificuldade, porque coisas novas não surgem todos os dias. Aí você dá uns passos para trás e fala assim, não, peraí, vamos tentar repensar aquilo que já existe hoje, só que de forma mais eficiente. É muito fácil você pensar, porque os processos, estão aí há anos ou há décadas, com tecnologias antigas, às vezes não é 100% digital, mas no fundo, o que as pessoas estão falando é o seguinte, vamos digitizar o processo, e às vezes você não precisa nem de blockchain para isso. Você só precisa de processos 100% digitais, 100% automatizados, com zero back-office. E no fundo, o cliente não quer saber se usa blockchain ou não, a não ser que seja criptomoeda. O cliente quer saber o seguinte, é fácil de usar? É transparente? Eu vou ter controle sobre os meus dados, sobre as minhas informações? Eu vou ter que ligar numa central de atendimento e ficar esperando alguém me atender? Eu vou precisar mandar a foto de um documento? Eu vou precisar fazer uma prova de vida presencialmente? Não sei o que. Não, o cliente não quer saber qual é a tecnologia, só que é o seguinte, ele quer a melhor experiência para ele, a um preço que ele esteja disposto a pagar. De preferência de graça na visão dele, né? Mas nem tudo dá para ser de graça. Tá certo. Tem razão. É por aí? Olha, Silvia, eu concordo bastante com o que o Jorge falou agora. Concordo bastante. Eu vou destacar alguns pontos, mas assim, a fala foi muito boa. Obrigado. A parte da interoperabilidade, eu acredito que seja um desafio bem grande. Ele destrinchou as questões das diversas blockchains, e isso seria muito lindo se tivesse uma só, né? mas também teríamos problemas para resolver se tivesse uma só. Tá? Então, o que temos são várias, e a possibilidade de até cada empresa criar a sua própria, se assim for o caso, mas acaba ficando bastante incipiente você criar uma blockchain para um uso que já existe uma blockchain mais consagrada fazendo essa mesma coisa. A gente procura não reinventar a roda, as nossas soluções rodam na blockchain do Ethereum. Mas Cristiano, e as taxas? Então a gente cria uma blockchain ali nossa para rodar no nosso ecossistema, e eu nem falo que existe essa blockchain na solução, só para a gente dar a entrada e a saída. E a gente tem que ter muita responsabilidade
quando a gente desenha um modelo de negócio desse, justamente por estar dentro de um ecossistema proprietário, como o Jorge falou. Puxa, qual é a garantia de que essa empresa está trabalhando com a devida lisura e transparência dentro do ecossistema dela? Isso é muito grave. Você tem que ter mecanismos de auditabilidade que garantem isso. E eu acho que esses processos ainda estão se formando, né? Pelo que a gente vê por aí, tem muita empresa que faz auditoria que está buscando soluções para atuar exatamente aí. E eu acho que esse é um grande caminho para essas empresas, porque vai ter essa necessidade. Então, sobre os demais desafios, deixa eu pensar. A privacidade, junto com a Web3, nós temos a questão, como o Jorge falou no começo do nosso papo aqui, vem algumas qualidades que elas podem também ser um risco, né? Então, poxa, hoje ainda estamos na Web 2, na iminência dessa Web 3, e na Web 2 nós escancaramos nossos dados para as Big Techs. Então, meia dúzia de Big Techs conhecem o mundo inteiro, né? Praticamente certos países ali totalmente fechados, mas conhecem todo mundo. E o produto somos nós. Eles monetizam em cima da gente, tá certo? Aquela frase, né? Se não estão te cobrando pelo produto, você é o produto, né? Então o que eu diria, né? A Web3, nesse formato, ela vem para resolver esse problema. Ela vem para trazer uma privacidade. Só que a que preço? Então como o Jorge bem colocou, poxa, eu preciso entender que aquela ação, que talvez seja uma ação fraudulenta, que já deu um red flag aqui, como é que eu encontro aquela pessoa? Né? Então, é interessante, por um lado, de você ter mecanismos de rastreabilidade em empresas muito sérias que fazem isso e cobram bem por isso também. Eu sei porque eu contrato uma dessas empresas justamente para a gente ter um nível de segurança e de rastreabilidade maior. Mas, por outro lado, imagina aquela pessoa que não está fazendo nada de errado, só que ela simplesmente não quer. Eu vou fazer uma transação entre eu e você, eu gostaria que você não visse o saldo da minha carteira. Isso. Então essa seara toda, ela precisa ser melhor acomodada do que ela está hoje. E se a gente fizer um exercício de futurologia aqui, eu acredito que a gente tem mecanismos hoje para conseguir ir ajustando tudo isso. Só que já estamos conversando de uma coisa que ano passado, nessa mesma Febraban, eram conversas muito embrionárias, e hoje, por exemplo, nós já temos uma plataforma pronta de tokenização. Então, eu acredito que essas questões que precisam ser acomodadas, eu costumo dizer, né, em ativos digitais, para não dizer, porque eu gosto de separar criptomoedas, que nem você, de criptoativos, né? A conversa fica bem diferente. E quando a gente fala nessa seara, a gente fala no sentido de eu preciso entender como que eu faço para conseguir reacomodar tudo isso de uma maneira que fique boa para o meu cliente, que fique boa para o meu produto e que o ecossistema se prevaleça e se beneficie disso tudo. Então é um exercício que ainda vai demorar um tempo, mas como eu disse, eu costumo dizer que em cripto, um ano no mundo real aqui é um mês em cripto. As coisas andam muito rápido. Vocês têm essa mesma percepção que eu? Sim. Então eu acredito que a gente pode estar pensando, puxa, mas isso vai demorar muito. E daqui a um ano, na próxima Febraban, a gente já está com isso tudo resolvido. Eu não duvido. Então a minha linha de raciocínio vai muito nesse sentido em relação aos desafios. Bem legal. A tua plataforma de blockchain as a service, como é que ela está desenhada? Hoje a plataforma, e até a título de showroom, a gente abriu todas as funções, então eu tenho funções que eu atendo ao mercado de criptomoedas, oferecendo tecnologia. A gente não entra no serviço, tá? A Forcis oferece tecnologia, tanto para o mercado de criptomoeda como para o mercado financeiro e para demais setores da economia. Tá? Dia 5 de julho eu estarei lá no InovaBra, batendo um papo, vai ser um prazer, até se as agendas colidirem, vai ser, né? Não colidirem, vai ser legal. Mas assim, a plataforma ela tem tantos serviços de conversão de ativos, e aí me permitindo aqui o parênteses para falar, independentemente de regulação, a gente não oferece isso para um mercado que não esteja pronto para consumir. Então a gente vai lá nas exchanges e fala, olha, eu tenho essas funções aqui, conversão de ativos, depósito de ativos já integrado com alguns bancos para o Pix ser dinâmico, agora com as contas globais eu consigo até agregar demais moedas fiduciárias que não somente o real, e também consigo agregar do outro lado todo o ambiente de ativos digitais, fazendo com que uma coisa se converta pela outra e vice-versa, função de exchange simples. E do lado dos criptoativos, sim, aí a gente começa a falar da tokenização, e se você me permite, por conta da tese que eu falei no começo, da gente querer melhorar a economia global, é uma tokenização que é um pouco audaciosa. A gente está buscando tokenizar todos os setores do mercado, pelo menos oferecer essa função, essa opção para todos os setores do mercado, porque a gente entende que isso vai melhorar a economia global de uma maneira geral. Então, a plataforma ela funciona
de uma maneira modularizada, onde eu passo um checklist para o meu cliente falando qual função você quer, qual função você não quer. Isso vai para o meu jurídico, validando tudo e vendo se aquele projeto para de pé. Aí seja em termos regulatórios, analisando o cliente se ele tem as licenças necessárias para fazer o que ele está pedindo para que a gente faça, porque no final do dia a gente pode até ser entendido como um corresponsável dependendo da solução que a gente entrega. Então a gente tem que estar juridicamente bem respaldado, principalmente em momentos pré-regulatórios. Muito bom. A gente está no finzinho, sinalizaram aqui para mim que a gente não tem muito, eu adoraria continuar falando um monte de coisa, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Com relação à perspectiva, a gente falou, o Cristiano acabou de falar, né? Daqui um ano a gente não sabe. Tem duas coisas que eu queria entender, assim. Talvez, por ser muito novo, talvez falte, e eu vou usar a palavra imaginação, não necessariamente, talvez seja a melhor palavra, mas falta uma certa criatividade para as empresas, ou pelo menos uma prática, para imaginar como fracionar bens, ou como tirar vantagens, né, da tokenização. Como é que vocês veem esse cenário? Assim, o que as empresas precisam olhar quando elas estão prestando atenção em blockchain, em tokenização e em oportunidades de fato que a tecnologia pode trazer? Acho que é um bom encerramento. Tem duas dificuldades grandes, né? Ou três, talvez, né? Uma é mão de obra qualificada. Tá, essa é... Outra é a mudança de mindset, né? Então você precisa ter pessoas qualificadas, mas você precisa ter pessoas com mindset diferente, né? Para você tentar pensar em novas coisas, que eu falei que é difícil, que não surge todo dia, mas pelo menos de um novo jeito de você fazer aquilo que você já fazia, mas com ganhos reais. Por exemplo, né, eu faço parte do grupo de trabalho da CVM, lá do Lab Fintech, e a gente estava conversando outro dia. Nós estamos lidando com duas coisas muito difíceis. Três coisas muito difíceis. Uma é regulação. Não é todo mundo conhece regulação. Outra, infraestrutura de mercado financeiro. Não é todo mundo conhece infraestrutura de mercado financeiro. E outra é blockchain e diversas plataformas, que também não é todo mundo que conhece. E você pegar uma pessoa que conheça essas três coisas é extremamente difícil. Né? Então, assim, é difícil você ter mão de obra qualificada que, de repente, vai entender de regulação, vai entender de tecnologia, vai entender a visão do negócio. Então, óbvio que é muito difícil você ter tudo isso numa pessoa só. Então, você tem que montar um time. Você precisa montar um time de alguém que seja da área de legal, mas que conheça a regulação, mas que vai entender também um pouco da tecnologia. Aí você precisa pegar alguém de tecnologia que vai conhecer também o negócio, né? Porque tecnologia só por tecnologia, você não faz muita coisa. Tem que saber para que aquele negócio serve. E ele vai ter que olhar para cá e olhar para a regulação também. E a pessoa de negócio vai ter que entender um pouco de tudo. Então, é um novo reskilling, né, para as pessoas do mercado. Obviamente, você tem toda uma geração que está vindo aí que, de repente, vai aprender blockchain na faculdade, vai se interessar por regulação, porque minha formação é de engenheiro, né? Eu nunca pensei que eu ia ficar vendo coisa de regulação. E eu tenho, faz parte do meu dia a dia hoje, né? E hoje também eu tenho muita proximidade com o negócio, né? Mas é uma coisa complicada. E então, a tecnologia é nova, né? Você precisa mudar o mindset e ter a questão regulatória. Então, aquilo que é ativo financeiro regulado, aquilo que é valor mobiliário, você tem que tomar muito cuidado. Mas se você tiver um caso de uso que você possa explorar, né, que seja não regulado, sensacional. De repente, você pode começar, você pode tentar ir por ali, né? Mas, às vezes, algumas coisas são interpretativas. Então, você achou que não era um valor mobiliário, aí o regulador começa a olhar melhor, ele começa a entender aquilo como valor mobiliário. Então, tem que tomar muito cuidado, né, como você aborda, como você começa, quem é o seu público-alvo. A tecnologia ela tem que ser transparente ou invisível, né, para o público. Então, o quanto menos você fala de blockchain, de repente, para o seu público final, melhor, né? Então, se eu lançar alguma coisa lá no Bradesco e falar assim, ó, Powered by Blockchain, talvez não seja a melhor abordagem, né? Talvez para um press release seja bom falar, olha, estamos usando blockchain, mas para o cliente final, e tanto que é engraçado, né, Silvia, que algumas propostas de solução que a gente fez, a gente chegava nas empresas, assim, nossos parceiros, corporate, assim, então você quer testar uma solução nova, por exemplo, de trade finance, mas a hora que você falava que era trade finance usando blockchain, eles meio que já ficavam com medo. Tá. Uma coisa, tá bom, trade finance eu entendo, mas o que é esse negócio chamado blockchain que você está falando para mim, que é uma nova plataforma blockchain? Então, às vezes a tecnologia acaba até assustando um pouco, né, o desconhecido, assim, né? Então, assim, deixar a tecnologia invisível, né, você ter o reskilling das pessoas, olhar a regulação, e o pessoal do negócio com esse mindset, tá bom, então agora eu posso
pensar em fazer as coisas de uma forma diferente, né? Então são várias barreiras assim nesse sentido, né? Leva tempo, assim, numa instituição grande, sim, óbvio que uma fintech, uma startup, né, uma conversa ali de 30 minutos entre o founder, o co-founder, o COO, o desenvolvedor já resolveu tudo, semana que vem está pronto, né? E uma empresa de tecnologia, né, que já presta serviço para o mercado, tem todos os seus processos internos, né? Tem o seu compliance, né, que ele falou, você vendeu uma solução tecnológica e ficar perguntando para o jurídico, né? Se está tudo ok, porque tem aquela questão, de repente, você ser solidário, né, em algum tipo de fraude ou de perda, é complicado, hein? É complicado. Complicado. E é engraçado, pegando o gancho aí do Jorge, que ninguém pergunta qual que é a tecnologia do Pix, né? Então, quando a tecnologia é invisível, ela realmente se propôs ao que ela veio fazer, né? Então, eu acho que esse é o grande objetivo das tecnologias. Enquanto ainda estão perguntando qual é a blockchain, eu acredito que é um mercado que precisa ser ainda mais desenvolvido. Nós, como entusiastas e atuantes nesse mercado, a gente pretende ser as chaves, de alguma maneira ajudar nessa resolução e chegar num ambiente mais assentado. O que eu acredito, assim, até num aspecto mais pessoal, eu acredito que um modelo híbrido é um modelo interessante. Se a gente vai muito na teoria e tentar aplicar toda a teoria, então, da privacidade, por exemplo, agora dessa nova fase, a teoria da salvaguarda dos dados, ou seja, da autocustódia pelo usuário, é um grande desafio. Fazer custódia de ativos digitais é de altíssima responsabilidade, é muito fácil o usuário perder as 12 palavras ou o que for ali de chave privada, é muito fácil. Então, obviamente, quando a gente está falando de uma instituição bancária e financeira, é interessante que essa instituição faça a custódia porque ela vai montar a estrutura e os mecanismos necessários e adequados para que isso seja feito. Poxa, Cristiano, mas aí você está furando as prerrogativas teóricas da Web3 de autocustódia de dados. Então, por isso que eu acredito nesse modelo híbrido. Se a gente vai tudo na teoria de São Satoshi Nakamoto, a gente não chega do outro lado. Infelizmente, o mundo roda em um RPM diferente de tudo aquilo que às vezes é desenhado num paper, e eu adoro o paper do Satoshi, mas eu acredito que quando a gente começa a adequar a teoria a exatamente a realidade prática, a gente começa a querer sair lá do outro lado. E é por aí que a ForceEasy, principalmente com a nossa ferramenta Token4You, pensa em todas as soluções para quaisquer setores do mercado nessa linha. Legal. Você citou a questão do Pix. Eu diria que assim, o uso se sobrepõe à tecnologia, que é a questão da tecnologia ser completamente invisível. É nessa hora que a coisa pega, né? Talvez o fracionamento, a gente tem um caminho aí pela frente. Temos. Mas, gente, vocês só deram um chute para uma história que é longa, né? Eu queria agradecer super, foi ótimo. Marcel, foi ótimo te ver, Cris. Foi ótimo te ver também. Sensacional ver vocês dois. Eu agradeço a você que acompanhou mais essa entrevista. É gravada durante o Febrabantec 2023, no estúdio Febrabantec Trends. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima semana. E até a próxima. Obrigado a todos pela oportunidade, foi um prazer. Obrigada, gente. Obrigada. Amém, é isso aí.